Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para fazer a dica da semana. Essa semana eu vim falar sobre treinamento, é algo que eu bato muito na tecla, né? Mas eu vou reforçar mais uma vez porque é muito importante, porque saíram dois estudos muito legais aí. Primeiro, né, se eu fosse apontar o principal erro dos atletas amadores é que o pessoal treina forte demais. Então, o pessoal que não tem orientação, ou que começa a treinar com a gente, quando a gente pega o que a pessoa faz, a pessoa treina muito forte e tenta fazer a maior parte dos treinos em alta intensidade. E a gente hoje sabe que isso não se sustenta, né? Porque isso gera uma fadiga muito grande e a pessoa, por treinar só em alta intensidade, assim, primeiro que ela não consegue, depois de um tempo ela não consegue realmente entregar uma intensidade, ela se cansa muito, tem a sensação de estar treinando muito forte, mas ela não está entregando o que ela precisa entregar. E o segundo ponto é a consistência. Então, atletas que treinam mais regulares, mesmo, né, que conseguem treinar semana sim, semana não, mantendo as suas próprias rotinas, tendem a melhorar mais do que pessoas que às vezes treinam muito numa semana e não treinam na outra semana seguinte. A ciência do treinamento surgiu toda da observação do que os atletas de elite faziam. Então, assim, o treinamento, existe já relatos de estruturas, de métodos de treinamento desde a Grécia Antiga, né, milhares de anos atrás, mas a ciência do treinamento mesmo, a gente considera que isso começou a estruturação e tal, a partir do início da Olimpíada da Era Moderna, né, 1910, 1920, começaram a aparecer as primeiras estruturas de treinamento. E a ciência do treinamento surgiu da observação do que funcionava, do que não funcionava. Então, olhava o cara que ganhou certa prova e aí ia tentar entender o que essa pessoa fazia no treinamento, como é que essa pessoa treinava, para tentar criar os padrões e métodos de treinamento. Ao longo do caminho, algumas coisas se perderam, outras coisas se confirmaram, e mais tarde, um pouco, a ciência passou a conseguir entender os porquês, né? Quando começou a estudar fisiologia, começou a estudar biologia humana, e para começar a entender o que funcionava e o que não funcionava. E aí hoje na era da internet, né, a gente tem dado pra caramba, tem informação pra caramba. Qualquer atleta de elite tem canal no YouTube, compartilha treino, canal do Strava. A gente consegue, é cada vez mais difícil não saber o que as pessoas estão fazendo. Todo mundo sabe que eu gosto muito de análise de dados e tenho começado a estudar um pouco mais isso recentemente, né? E aí o meu trabalho como treinador cada vez mais depende disso. Então de conseguir olhar os dados de vocês né, é assim que eu consigo tomar as decisões do que fazer com o treino de vocês, para que caminho tomar, né, na prescrição do treino, na elaboração de uma estratégia para uma prova, né? Então, isso parte da análise de dados. Recentemente saiu um estudo, recentemente aí, nos últimos 2, 3 anos aí, né, olhando o treinamento do Eliud Kipchoge, que hoje é o maratonista de elite mais famoso aí, né? Na época, eles estavam o estudo mostra o treinamento na época que ele tentou fazer primeira tentativa do Nike sub 2 horas, que eram 3 atletas, e aí o Kipchoge chegou perto, os outros dois abandonaram no meio do caminho. Mas aí tem a estrutura do treino dele, né? E que é uma estrutura que ele faz muito volume, mas o que mais é interessante é que ele treina muito em baixa intensidade. Se a gente olhar, 80, 85% do treino dele é feito em baixa intensidade. Baixa intensidade é zona 1 e zona 2, tá? E aí um pedacinho do treino, uma porcentagem, ele treina lá em zona 4, um pouquinho em zona 5 e tal, né? Recentemente, agora, tem saído outras coisas e a gente começou a ver que a estrutura do treino do Kipchoge de 2023 é muito semelhante ao que ele fazia em 2017, tá? E aí, é claro que existe uma pequena variação, tal, mas a estrutura do treino dele não muda. Na segunda ele corre leve de manhã e à tarde, na terça ele tem um treino de pista de manhã, corre leve à tarde, na quarta, enfim, é um treino longo, na quinta a estrutura que ele fazia lá em 2017 é a mesma que ele faz em 2023, né? E hoje, para mim, o que faz com que ele consiga ser e se manter como o melhor maratonista da atualidade é a consistência do treino deles. Então, o treino dele não tem muita invenção, né? É um treino relativamente constante, mas ele é um cara que conseguiu se cercar de uma equipe, de uma estrutura, treinar num lugar onde ele consegue gerar o menor estresse possível, consegue treinar bem, consegue se recuperar, consegue descansar, e aí isso para mim, a consistência que essa pessoa tem nos treinos talvez é o fator principal
dele tá tendo os resultados que ele tem. Se a gente pensar no Kipchoge em si, assim, a gente não tem relatos nos últimos 10 anos dele ter se lesionado. Isso, para quem corre, sabe que é comum, assim, né? As pessoas terem uma outra lesão de vez em quando, né? Mesmo que lesões pequenas, às vezes tem uma pequena lesão que às vezes fica sem correr uma semana, tal, né? E ele é um cara que não tem. E para mim isso tem a ver com a consistência dele, né? Em primeiro lugar, e em segundo lugar, porque é um cara que realmente quando treina em baixa intensidade, ele treina em baixa intensidade, para que quando ele tem que fazer força, ele consegue entregar bons treinos intervalados e aí consegue dar bons estímulos para melhorar. O segundo estudo que eu estou para compartilhar com vocês é um estudo da Polar. Para mim, hoje, a Polar eu gosto muito da Polar pela consistência dos dados deles. Eu sei que eles têm alguns problemas, né? O GPS não é tão preciso perto do Polar, mas para mim, perto do Garmin, de outras marcas, mas para mim, assim, a precisão que eles entregam no GPS é legal o suficiente para o que a gente precisa no esporte, mas a leitura de frequência cardíaca, de potência, para mim, são primordiais. Acho que a plataforma é muito feliz nisso, né? E aí a plataforma da Polar, né? O Garmin tem o Garmin Connect, a Polar tem a Polar Flow. E o Polar Flow ele tem uma sugestão de treinamento. Então eu que posso entrar lá e tentar... Tem um programa de treinamento que ele aplica para mim e tem algum ajuste de acordo com o meu rendimento. Mas eles pegaram todas as pessoas, milhares de pessoas aí que fizeram durante um ano os programas de corrida deles, e aí começaram a olhar como é que era o treinamento dessas pessoas e quem melhorou mais do que quem. Então eles pegaram todo mundo que fez o programa e aí viram que 2 fatores principais contribuíram para quem performou melhor. Então melhorou mais quem foi mais consistente, isso é claro, né? Quem treina certinho tende a melhorar mais do que quem perde treino aí no longo prazo. E o segundo ponto, que foi o mais legal de todos, é que eles dividiram essa galera em 3 grupos. O grupo que mais treinou, então percentualmente em todo o treino que fez, treinou mais em baixa intensidade, esse grupo foi o grupo que mais melhorou. O segundo grupo que treinou em baixa intensidade, mas já treinou uma porcentagem maior em alta intensidade, já foi pior do que o pessoal que treinou em baixa intensidade, mas foi melhor do que a terceira turma que só treinou em alta intensidade. Então, esse grupo aqui treinou a maior parte do tempo em alta intensidade. Então, a maior parte do tempo em zona 4, zona 5, né? O treino era para correr em zona 2, a pessoa corria em zona 3, zona 4, era para correr em zona 4, essa pessoa corria em zona 4, zona 5, e aí isso vem de encontro ao que a gente observa nos atletas de elite, né? Esse exemplo do Kipchoge que eu fiz, né? Então, o pessoal que mais treinou em baixa intensidade foi o pessoal que melhor melhorou, que mais teve melhora ao longo do ano no seu programa de treinamento. Então, isso é muito legal, porque vem de encontro a alguma coisa que eu prego com vocês, né? Muita gente... Tem muitos de vocês que reclamam, que falam, putz, esse ritmo que você está me passando aqui, eu não consigo correr para isso. Alguns momentos eu tenho que andar no meu treino longo. Chega na subida, eu tenho que andar, eu me incomodo com isso. Eu ponho aquecimento caminhando e muita gente não gosta, né? Mas isso é muito importante porque faz com que a gente consiga melhorar, né? Então esse estudo mostra pra gente que as pessoas que realmente treinam em baixa intensidade conseguem ser mais consistentes, conseguem melhorar mais, né? Então treinar em baixa intensidade é muito legal porque é só em baixa intensidade que a gente desenvolve muitas das adaptações que a gente precisa para andar forte, né? E treinando em baixa intensidade eu consigo dar um estímulo melhor. Então imagina que eu sair para correr 1 hora fortão, eu vou ficar desgastado, destruído, dolorido, às vezes uns 3 dias. Mas se eu sair para trotar leve, eu consigo correr 2 horas aqui e ter, né, correr levinho aí 2 horas, eu chego em casa relativamente inteiro e não vou ficar tão quebrado, tão dolorido, né, comparado se eu correr 1 hora. E é a mesma coisa no pedal. Se eu sair para fazer 1 hora no meu máximo aí, fazendo um contra-relógio de 1 hora, moendo o guidão assim, dando tudo que eu tenho, né? Isso desgasta muito mais do que às vezes eu sair para um pedal de 3 ou 4 horas em baixa intensidade, conversando, né? Então, treinar a baixa intensidade, realmente em baixa intensidade, faz com que você consiga ser mais consistente. Eu não gero um desgaste excessivo no meu organismo, né, para eu conseguir manter a constância dos treinos dia a dia e ao mesmo tempo nos treinos intervalados, que é onde a gente tem que às vezes entregar um pouco mais de intensidade, eu não estou tão cansado e realmente eu consigo fazer força
entregar a intensidade que eu consigo entregar, né? Muita gente nos treinos longos, nos treinos leves faz, tá muito leve, eu treinei um pouquinho mais forte, eu tava me sentindo bem, mas aí chega no treino intervalado, a pessoa faz um tiro, faz 2 tiros no meio da série, abre o bico, não consegue entregar, não faz o treino, e aí isso tem um impacto no treino de vocês, tá bom? Eu vou deixar os links para vocês dessas duas coisas que eu falei, né, do resumo dos dados do estudo da Polar, e desse comentário sobre o treino do Eliud Kipchoge, que é muito legal, que a gente vê que o treino dele não tem nada de sobrenatural, pelo contrário, é um treino super simples, super básico, mas o cara consegue treinar isso semana sim, semana não, com a consistência, entregando, treinando bem, se recuperando, tá bom? Beijo para todo mundo, e até o próximo vídeo.